A história de Pablo Emílio Escobar Gaviria não é apenas a história de um criminoso. É um estudo de caso sobre a corrupção sistêmica, a fragilidade do Estado e o poder de corrupção de uma fortuna incalculável, que desestabilizou uma nação e impactou continentes inteiros. Nascido em Rio Negro, na Antioquia, em 1º de dezembro de 49, Escobar emergiu de uma origem familiar modesta. Seu pai era um fazendeiro de baixo poder aquisitivo e sua mãe uma professora primária. Essa aparente normalidade contrastava de forma brutal com a figura monstruosa e implacável em que ele se tornaria. Um homem cujo nome se tornaria sinônimo de terror, riqueza ilícita e extrema violência. A trajetória de Escobar de ambição desenfreada, que o levou das ruas poeirentas da sua cidade natal ao topo de um império bilionário de cocaína, desencadeou uma guerra sangrenta contra o Estado colombiano e marcou profundamente o cenário geopolítico global do tráfico de drogas. Sua vida foi uma ascensão vertiginosa ao poder absoluto, seguida por uma perseguição implacável que culminou em sua dramática queda, deixando um legado de dor, medo e uma complexa análise sobre os limites da lei e da moralidade. Mas antes de descobrir a história de um dos traficantes mais famosos de todos os tempos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. É de graça e nos ajuda muito. A ascensão de Pablo Escobar ao topo do mundo do crime não foi meteórica como a maioria das pessoas acham, mas sim uma progressão gradual de pequenos delitos até o controle de um império bilionário. Pablo Emílio Escobar Gaviria nasceu em 1 de dezembro de 49, em Rio Negro, na Colômbia. Sua família era modesta, seu pai era agricultor e sua mãe professora. Pouco tempo após seu nascimento, a família se mudou para Envigado, na periferia de Medellín, onde Escobar passou a maior parte de sua infância e juventude. Apesar de ter frequentado o ensino médio, não há registros de que ele tenha sido um aluno excepcional. Chegou a iniciar um curso de ciências políticas na universidade, mas teve que abandonar por dificuldades financeiras. Desde cedo, ele demonstrava uma ambição desmedida por dinheiro e poder, e não demorou para que ele encontrasse no mundo do crime uma maneira de alcançá-los. Ele começou vendendo cigarros contrabandeados, que era uma forma simples de ganhar dinheiro sem pagar impostos, e também falsificava bilhetes de loteria, enganando as pessoas para obter lucro rápido. Alguns relatos dizem até que ele chegou a roubar e vender lápides de cemitérios de Medellín. Após esses pequenos delitos, Escobar se envolveu com roubos mais elaborados e chegou a trabalhar como guarda-costas. Foi nessa fase que ele começou a fazer contatos e a entender as dinâmicas do submundo de Medellín. Mas a grande virada na carreira criminosa de Escobar ocorreu em meados da década de 70. Ele se envolveu em alguns sequestros, obtendo somas significativas de dinheiro. Um dos casos mais notórios foi o sequestro de um executivo colombiano, pelo qual recebeu mais de $100 mil no resgate. Essa quantia, colossal para a época, permitiu que ele desse um salto em suas operações ilícitas. Com o capital acumulado, Escobar começou a investir em atividades de contrabando em maior escala. Ele adquiriu pequenos aviões e começou a criar rotas para enviar mercadorias ilegais para os Estados Unidos. Foi nesse período que ele percebeu o enorme potencial da cocaína. A droga apresentava um custo-benefício extremamente vantajoso, tornando-se o produto ideal para seu empreendimento. Assim, com uma combinação de ambição implacável, falta de escrúpulos e uma crescente rede de contatos, Pablo Escobar pavimentou seu caminho, desde um jovem de origens humildes até se tornar o líder de um dos maiores impérios do narcotráfico que o mundo já viu, o Cartel de Medellín. Antes do Cartel de Medellín, o tráfico de drogas na Colômbia existia em menor escala. No entanto, a década de 70 marcou a ascensão da cocaína como a droga mais lucrativa. Essa droga, com seu alto valor por volume, transformou o cenário do crime. O Cartel de Medellín não foi fundado somente por Pablo Escobar, mas sim por uma aliança de poderosos traficantes de drogas que compartilhavam o objetivo de dominar a produção e distribuição de cocaína. Os principais nomes que se uniram a ele para formar a organização foram Gonzalo Rodríguez Gacha, conhecido como El Mexicano, e era famoso por sua brutalidade e por seu domínio das rotas do tráfico. Carlos Leder, que estabeleceu e criou as rotas do cartel, chegando a adquirir quase todas as propriedades de uma ilha nas Bahamas para construir um aeroporto privado, que servia como ponto de distribuição para a cocaína. Ele foi fundamental para a industrialização do Cartel de Medellín.
Além disso, os irmãos Jorge Luiz, Juan Davi e Fábio Ochoa também faziam parte do cartel, que era uma família tradicionalmente envolvida com o contrabando de gado, que se adaptou rapidamente ao lucrativo negócio da cocaína, utilizando suas conexões e logística para o tráfico. Esses indivíduos, cada um com a sua expertise e rede de contatos, perceberam que unindo forças poderiam eliminar a concorrência, otimizar a cadeia de produção e distribuição e, consequentemente, aumentar os lucros. A ideia por trás do cartel, no sentido do monopólio, era controlar todas as etapas do processo, desde o cultivo da folha de coca, passando pelo processamento da pasta base, a produção de cocaína refinada, até o transporte e a distribuição nos mercados consumidores, principalmente os Estados Unidos e a Europa. Com a formação dessa aliança, o cartel de Medellín consolidou sua posição dominante através de dois pilares principais. O primeiro era a logística e eficiência, já que padronizou rotas, métodos de transporte e as operações. O cartel conseguia movimentar toneladas de cocaína com uma eficiência enorme, e também a violência e a intimidação com a política do plata ou plumo, estabelecida por Escobar, que se tornou a marca registrada do cartel. Isso significava que as autoridades, como políticos, juízes e qualquer um que se opusesse aos interesses do cartel, seriam subornados, ou, se recusassem, seriam brutalmente assassinados. Essa tática eliminou rivais e garantiu a impunidade por um longo tempo. Assim, o cartel de Medellín surgiu como uma resposta à crescente demanda por cocaína e à oportunidade de centralizar um negócio extremamente lucrativo, combinando a ambição e a astúcia de Pablo Escobar com a logística e a brutalidade de seus parceiros, transformando-se em uma das organizações criminosas mais poderosas e temidas da história. A riqueza de Pablo Escobar é lendária e, para muitos, inimaginável. No auge de seu poder, ele foi listado pela revista Forbes como um dos homens mais ricos do mundo, com uma fortuna líquida estimada em mais de 30 bilhões de dólares nos anos 80, o equivalente a cerca de 50 bilhões de dólares em valores atuais corrigidos pela inflação. Essa fortuna era gerada por um controle quase absoluto do cartel de Medellín, que detinha cerca de 80% do mercado global de cocaína, com lucros diários que chegavam à casa dos 60 milhões de dólares. A escala do dinheiro era tão absurda que Escobar enfrentava o problema de como guardá-lo. Estima-se que ele precisava gastar cerca de 2.500 dólares por mês apenas em elásticos para amarrar as notas de dinheiro, que por sua vez eram armazenadas em galpões, armazéns secretos e até enterradas em cofres subterrâneos por toda a Colômbia. Muitos desses esconderijos, repletos de bilhões de dólares, nunca foram encontrados e continuam a ser lendas urbanas no país. Seu estilo de vida era uma mistura bizarra de ostentação e simplicidade calculada. A famosa fazenda Nápoles, sua propriedade rural em Puerto Triunfo, na Antioquia, era um símbolo de sua extravagância. Com uma área de mais de 2.000 hectares, abrigava um zoológico particular com hipopótamos, girafas e elefantes, muitos dos quais ainda vivem na região, uma pista de pouso particular, helipontos, carros antigos e até uma réplica de um vilarejo. Ao mesmo tempo, ele tentava se apresentar como o Robin Hood moderno, construindo casas, escolas e campos de futebol para os mais pobres em Medellín, o que lhe deu um apoio popular significativo, especialmente nos bairros mais marginalizados. O reinado de terror de Escobar deixou a Colômbia em frangalhos. A violência se tornou uma moeda corrente. Sua estratégia de plata ou plumo, que significava dinheiro ou chumbo, era simples: ou aceite o suborno ou morra. Esta tática desmantelou o sistema judicial, corrompeu forças policiais e paralisou a vontade política. Os ataques do cartel eram direcionados e impiedosos. Jornalistas, juízes, procuradores, políticos e policiais eram alvos constantes. Estima-se que ele tenha sido responsável pela morte de milhares de pessoas, incluindo o ministro da Justiça Rodrigo Lara Bonilla em 1984, que denunciou o poder do narcotráfico. O seu assassinato marcou o início da guerra aberta entre o Estado e o cartel de Medellín. Além disso, Luiz Carlos Galán Sarmiento foi assassinado em 1989 e era candidato à presidência e líder nas pesquisas de opinião da época. Ele foi morto durante um comício. Seu assassinato chocou o país e endureceu a posição do governo contra o cartel. Além dos assassinatos seletivos, Escobar empreendeu uma campanha de terror com carros-bombas em Medellín e Bogotá.
com o objetivo de pressionar o governo a não extraditar narcotraficantes para os Estados Unidos. O bombardeio do voo Avianca 203 em 1989, que matou 107 pessoas, incluindo 2 americanos, foi um dos atos mais hediondos de Pablo, supostamente para eliminar um único informante. Nos Estados Unidos, o impacto foi sentido com a explosão da epidemia de crack nas grandes cidades, alimentada pela cocaína barata de Escobar. Isso levou o governo americano a declarar uma guerra às drogas e a pressionar a Colômbia por ações mais enérgicas, incluindo a extradição, o que se tornou a obsessão de Escobar e o pivô de sua guerra contra o Estado. Em 1991, após anos de negociações e fugas, Pablo Escobar chegou a um acordo com o governo colombiano. Ele se entregaria em troca de não ser extraditado para os Estados Unidos. No entanto, sua prisão era uma aberração. La Catedral, que foi construída sob suas próprias especificações nas montanhas de Envigado, era menos uma prisão e mais um clube privativo de luxo. Tinha campo de futebol, quadra de basquete, sauna, cachoeira, bar e até uma casa de bonecas para sua filha brincar. Dali, Pablo continuava a comandar seus negócios, dar ordens de assassinatos e receber visitas de seus capangas e prostitutas. O governo, percebendo o absurdo que era a prisão, decidiu transferi-lo para uma unidade de segurança máxima. Mas antes de ser transferido, Pablo conseguiu fugir. A fuga de Escobar de La Catedral em julho de 1992 marcou o início de sua queda final. O governo mobilizou o Bloco de Busca, uma força de elite que foi criada e dedicada exclusivamente à captura de Pablo, com o apoio massivo da inteligência e tecnologia dos americanos. A caçada durou 16 meses de perseguição implacável e paranoia crescente para Escobar, que se viu cada vez mais isolado e desamparado. Em 2 de dezembro de 1993, um dia após o seu 44º aniversário, o Bloco de Busca localizou Escobar em um esconderijo de Medellín, através de um rastreamento de uma ligação telefônica para seu filho. Tentando fugir pelo telhado, ele foi morto por tiros da polícia, encerrando uma era de terror. A imagem do seu corpo no telhado, cercado por policiais vitoriosos, tornou-se um ícone do fim do seu reinado. A história de Pablo Escobar e do cartel de Medellín é uma narrativa que vai muito além de uma simples crônica criminal. A vida e morte de Pablo deixaram um legado de contradições profundas que continuam a assombrar a Colômbia e o mundo. Por um lado, temos o retrato de um homem que ascendeu de origens modestas para se tornar um dos mais ricos e influentes criminosos da história. Sua ambição desenfreada e sua capacidade de construir um império à base de violência e da intimidação são inegáveis. A brutalidade do cartel de Medellín, com seus atentados à bomba, assassinatos e a filosofia de plata ou plumo, mergulhou a Colômbia em um período de terror e instabilidade sem precedentes. A busca incansável por poder e dinheiro levou à destruição de inúmeras vidas e à desestabilização de um país inteiro. Por outro lado, a figura de Escobar é envolta em um paradoxo. O mesmo homem que ordenava mortes com frieza era também aquele que construía moradia para os pobres, financiava obras sociais e era visto por parte da população como um Robin Hood moderno. Essa dualidade, a do benfeitor e a do assassino, revela como a falta de oportunidades podem criar um terreno fértil para que figuras como Escobar encontrem apoio e legitimidade, mesmo que seus métodos sejam criminosos. A morte de Pablo em 1993, embora tenha sido um alívio para a Colômbia e para o mundo, não significou o fim do narcotráfico. Pelo contrário, sua queda abriu espaço para o surgimento de novos cartéis e estruturas criminosas, mostrando que o problema é muito mais profundo do que a figura de um único indivíduo. A história de Escobar é um lembrete contundente de que enquanto houver demanda por drogas e condições sociais que impulsionem a criminalidade, o ciclo de violência e a corrupção continuará a se perpetuar. Em última análise, a saga de Pablo Escobar é uma lição amarga sobre o custo humano do poder ilícito e a fragilidade das instituições diante da imensa riqueza gerada pelo crime organizado. Esse caminho, aliás, é o mesmo que o nosso país parece estar seguindo. E aí, conhecia a história de Pablo Escobar por esse ângulo? Deixe aqui nos comentários sua opinião e não se esqueça de se inscrever no canal. Agora, se você quer descobrir a história da Apple e como ela se tornou a empresa mais valiosa do mundo, clique no vídeo que está aparecendo aqui na sua tela. Até a próxima, nos vemos lá já já e um abraço!